Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Civil concluiu hoje o inquérito que investiga a morte do agente Valmir Borges Gomes durante uma abordagem em Salvador. As investigações revelam que ele fazia parte de uma quadrilha especializada em extorsão, com participação de outros policiais. O caso foi entregue ao Ministério Público, que vai denunciar os envolvidos. A investigação resultou no inquérito de quase 500 páginas que comprova a participação de 3 policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e outros 4 homens em vários crimes. De acordo com a Corregedoria de Polícia, Valmir Borges Gomes, de 52 anos, fazia parte de uma quadrilha que agia desde o início do ano passado. O grupo identificava pessoas que vendiam entorpecentes. Em seguida, fazia a abordagem e exigia dinheiro para não prender os acusados. Na noite de 2 de março, seria mais uma extorsão, mas a família de um estudante que tinha sido flagrado por Valmir resolveu denunciar. O encontro entre a polícia e os acusados terminou em tiroteio, numa das principais avenidas do bairro da Pituba. Valmir acabou baleado e morreu no local. Logo depois, colegas do Sindicato dos Policiais fizeram uma manifestação na porta da Corregedoria. Para eles, o crime foi uma execução, versão contestada pela Corregedora. A perícia demonstrou que a dinâmica do evento não deixa dúvidas de que o veículo Gol onde estavam os policiais, foi de lá que partiu o primeiro disparo, tá? E a alternância de posição na Avenida Paulo VI permitiu que nós tivéssemos perfurações do lado direito e do lado esquerdo dos veículos. O policial Antônio Dantas, que estava na noite do crime junto com Valmir, foi afastado das funções e está detido na Corregedoria, junto com o policial Jurandir Desidério, que também fazia parte da quadrilha. Outros 2 integrantes do grupo, Leonardo Gonçalves e Jason Silva, se passavam por policiais civis. Ainda estão foragidos Felipe Dávila Costa e Walter Farias Dantas. O Ministério Público ofereceu denúncia nessa data contra os policiais envolvidos na quadrilha que praticava os crimes, concussão, formação de quadrilha. E também denunciou os 4 indivíduos que, embora não fossem policiais, agiam como se fossem policiais e integravam a quadrilha. Mais um banco assaltado no interior do estado. Cerca de 10 homens armados com fuzis e pistolas roubaram hoje de manhã a única agência bancária da cidade de Campo Alegre de Lourdes, a 820 quilômetros de Salvador. Cerca de 50 pessoas, entre funcionários e clientes, foram feitos reféns. Na fuga, os bandidos levaram os 2 guardas, o gerente e os funcionários, que foram liberados na saída da cidade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, este ano já são 26 agências bancárias assaltadas na Bahia. A gente continua falando sobre este assunto agora ao vivo com a repórter Léo Rodrigues. Boa noite, Léo. Por que a maioria dos assaltos acontece no interior do estado? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Isso porque as quadrilhas especializadas, elas sabem que as agências do interior do estado são mais vulneráveis. Não têm as mesmas condições de segurança e também as cidades pequenas não contam com o mesmo efetivo policial que existe aqui na capital baiana. Eu converso sobre este assunto com Helder Fontes, que é diretor do Sindicato dos Bancários na Bahia. Boa noite. Ontem mesmo, o secretário de Segurança Pública anunciou algumas ações para reduzir essas ocorrências, esses assaltos a bancos no interior, como a integração entre as polícias e aumento até das equipes de investigação. Esse é o caminho? Esse é um dos caminhos. É um caminho importante e necessário. A gente sabe que o número de ocorrências no interior do estado, principalmente, tem tomado dimensões muito preocupantes. Mas a gente não pode esquecer que não apenas o Estado, as polícias têm que cuidar da segurança. Os bancos, como sendo um dos setores mais lucrativos da economia do país, precisam também investir em segurança para proteger os seus clientes, usuários e trabalhadores. E muitos bancos, inclusive, não seguem as normas que são exigidas para manter a segurança necessária. Exatamente. Por causa disso, em 2010, os bancos, os 6 maiores bancos atuando no país, públicos e privados, receberam multas acima de 9,5 milhões de reais por negligências na área de segurança. Tá, ok. Muito obrigada pela entrevista. Juca.
Obrigado, Léo. Mais de 1.500 sem terra estão acampados na sede do INCRA em Salvador. Carol. Os manifestantes, Juca, querem pressionar o Instituto para agilizar os processos de assentamento e pedir mais dinheiro para a reforma agrária. A manifestação reuniu integrantes de 6 movimentos sociais de luta pela terra. A gente entende que combater a pobreza parte por fazer uma reforma agrária ampla e restrita aqui no estado. O superintendente do INCRA se reuniu com os manifestantes. Ele disse que de 2007 para cá, 8.000 casas foram construídas, mas que em relação aos processos de desapropriação das terras, é preciso ter paciência. O processo de obtenção de terras está um pouco vagaroso, em função da burocracia própria de um processo dessa natureza, ela exige. Mas para isso nós tivemos a felicidade de fazer aqui no estado da Bahia um convênio onde nós agregamos força de trabalho, mas sem técnicos, à força de trabalho do INCRA, e com isso nós temos a possibilidade de ampliar muito as vistorias. Dona Marineides vive com o marido e os 2 filhos num barraco de 4 metros quadrados. Deixou a fazenda em que trabalhava para unir-se ao movimento dos sem terra. Meu sonho é conquistar um pedaço de terra. Aí eu larguei tudo para lá e fui o movimento. Os sem terra já ocuparam mais de 30 fazendas na Bahia desde o início do mês. Nesta área, na BR-116, município de Feira de Santana, cerca de 500 famílias construíram barracos. No fim da tarde, houve uma nova reunião e ficou decidido que uma comissão vai a Brasília na quinta-feira se reunir com o presidente nacional do INCRA. Até lá, os sem terra vão permanecer acampados na sede do Instituto aqui em Salvador. Daqui a pouco, os secretários estaduais visitam o bairro do Calabar, ocupado pela polícia há uma semana. E ainda, o time do Paysandu já está em Salvador para o jogo contra o Bahia amanhã pela Copa do Brasil. Agora você vê imagens ao vivo feitas da torre da TV Itapuã, da região da Avenida Garibaldi, em Salvador, com um trânsito pouco movimentado. Agora, 8h15. O Bahia Record volta já. Bahia